Eu me chamo Fernanda, eu sou antropóloga, né? Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, fiz o mestrado em Antropologia Social também na USP e agora eu faço doutorado na Unicamp no programa de Ciências Sociais. Eu estudei a vida toda na rede pública de ensino, em escolas estaduais e municipais. Então, quando eu entro na Universidade de São Paulo, eu tenho um impacto bastante forte, né? Uma realidade social muito diferente da qual eu estava acostumada. E quando eu entro na universidade, eu já pensava bastante sobre questões raciais. Era algo que eu tinha entrado muito em contato nos cursinhos populares nos quais eu estudei, mas a questão de gênero era uma novidade. Então eu lembro que nas primeiras aulas de sociologia que eu assisti, por exemplo, quando a professora perguntava quem era Simone de Beauvoir, eu não sabia. E aí eu fui conhecendo isso depois, principalmente no contato com o centro acadêmico. Eu participei de algumas gestões do CEUPS, que é o centro acadêmico lá das Ciências Sociais, na Universidade de São Paulo. E a partir desse contato com o movimento estudantil, eu acabei entrando em contato também com o debate feito pelo movimento feminista. E foi esse contato com o movimento, e a gente começa então a ter coletivos feministas na USP. Eu entrei na USP em 2009, ainda não tinha coletivos, e esses coletivos começam a surgir. Então primeiro eu entrei em contato por via do movimento social, e depois eu fui conhecendo os estudos de gênero propriamente ditos. Mas desde o começo, os estudos me levavam a pensar tanto o gênero quanto as questões raciais e a sexualidade, que também foram aparecendo como questões muito importantes. Então, no primeiro momento, no mestrado, eu vou estudar a biografia da Alessi Brandão, que foi o meu tema de mestrado, e aí pensando muito sobre feminismo negro, e o que as feministas negras estavam contando das especificidades sobre as questões raciais, né, quando se estuda questões de gênero. E agora eu fui caminhando mais para um debate sobre a violência e as relações de gênero. Eu acho que essa entrada na universidade em 2009 me permitiu ver um momento em que o feminismo foi ganhando bastante força na sociedade brasileira contemporânea. Então, eu vi as marchas das vadias começando, consegui acompanhar o surgimento de coletivos feministas na Universidade de São Paulo em diferentes cursos, né, de uma frente de estudantes, em outras universidades particulares, depois em escolas. Então acho que o gênero começa a ser pensado na sociedade de forma mais ampla do que estávamos acostumados no início dos anos 2000, pelo menos. E é muito interessante pensar o quanto o gênero vai sendo debatido pela sociedade e se a gente pensa a desconstrução do gênero, não como uma destruição do gênero, porque eu acho que estamos muito distantes disso, mas se a gente pensa como uma problematização de que mulheres e homens não precisam estar necessariamente atrelados a papéis que são determinados desde o nascimento, acho que a gente pode pensar que tem um processo muito positivo acontecendo, em que as pessoas vão começando a se sentir mais confortáveis para ocupar posições que não eram comumente ocupadas anteriormente, mas é interessante pensar também que esse fortalecimento das pautas feministas para a sociedade acaba também gerando uma disputa por uma contranarrativa do que seria o gênero. Então a gente vê também um processo de conservadorismo que cresce no país. Então a gente tem esses movimentos surgindo, o debate da sexualidade sendo muito feito dentro de escolas particulares ou públicas, como aconteceu nas ocupações de 2013 por estudantes, né, de escolas públicas, em que esse debate era muito forte também, mas aí a gente tem essa outra onda, que é uma onda mais conservadora e que começa a se tentar vetar esse debate, né? É como se esse debate fosse muito ameaçador. Ao mesmo tempo, acho que feminilidades e masculinidades começam a ser pensadas muito fortemente como se fossem territórios em que diferentes pessoas podem circular. Então, independentemente se nasço tendo atribuído a mim o sexo feminino, eu consigo circular hoje mais facilmente. Facilmente não significa sem sofrer violências ou agressões, né? Mas a gente começa a conhecer a possibilidade de circular sobre esses territórios de feminilidades e masculinidades, o que passa pela escolha da profissão, pela escolha do que vestimos,
pela forma que vamos nos relacionar com as pessoas, isso afetivamente, sexualmente ou não. Acho que é sim um processo importante que tem se fortalecido e que, apesar dessa onda conservadora que tenta vetar o que acontece, continua progredindo muito fortemente. Bom, se pensamos o quanto o feminismo e os estudos de gênero começam a impactar a sociedade como um todo, esse debate também vai chegar no debate sobre educação. A infância é um dos momentos em que as crianças que de algum modo desviam dos padrões do que é esperado de gênero ou sexualidade começam a sofrer violência ainda no ambiente escolar, mas também no ambiente familiar. Surge então uma nova geração de pais e mães que começam a pensar como educar essas crianças sem a imposição de papéis de gênero. Por um lado, a gente pode pensar no quão saudável pode ser uma criança crescer sem ter imposto qual é a cor da roupa que ela vai usar, quais são as brincadeiras que ela pode ou não, qual é o esporte que pode ou não ser praticado. E é muito saudável que pais e mães abram essa possibilidade de que as crianças tenham suas escolhas, mas por outro lado é também importante que a gente tenha um cuidado de pensar que por mais que possa se ter pais bastante progressistas com esse debate do gênero, essas crianças também estão inseridas em uma sociedade e essa sociedade continua operando muito a partir do que chamamos dessa binariedade do gênero, em que há posições pensadas para homens e posições pensadas para mulheres. Então, esse não impor o gênero para uma criança também tem que ser pensado com bastante cuidado, tem que ser algo que surja bastante da criança. Do meu ponto de vista, pode ser inclusive um pouco perigoso que haja uma radicalidade muito grande em pensar em como não impor o gênero, né? Porque se a gente começa a pensar essa não imposição de forma que não surja a partir da criança também, podemos acabar criando novas imposições. Então, a gente deixa de impor algo para impor outra coisa. Então, é importante que esse questionamento possa surgir das próprias crianças. Então, você chega numa loja de roupa, você não precisa dizer para a criança onde é que ela tem que escolher a roupa dela, necessariamente. Mas se uma criança que nasceu com sexo atribuído como masculino vai escolher uma saia ou não, isso tem que partir da criança e não dos pais. É preciso ter esse cuidado para não acabar educando crianças dentro de uma bolha, para que depois o que acontece na sociedade acabe se tornando novos tipos de violência. Então, acho que isso tem que ser pensado com bastante cuidado. Pensar em uma educação sem imposição de gênero não pode ser pensado também a partir de um contexto que envolve classe social e questões raciais. Porque uma coisa é você tentar educar uma criança sem impor o gênero para ela, se essa criança está matriculada em uma escola construtivista, muito ligada a uma elite intelectual no país, e essa criança nesse ambiente vai ter um tipo de acolhimento. Outra coisa é tentarmos pensar uma não imposição de gênero para uma criança que está matriculada numa escola pública em um lugar mais periférico. Então, essas questões precisam ser pensadas com cuidado, porque envolvem não só o gênero, né? O gênero nunca é pensado sozinho, ele sempre precisa ser pensado junto de questões raciais e junto de questões de classe social também. Então, esse cuidado que eu estou tentando pensar, né, de não criar uma bolha para essa criança, é porque essa criança vai enfrentar todo mundo lá fora quando ela sai desse ambiente familiar. E a escola costuma ser esse primeiro espaço de enfrentamento para as crianças que desviam de algum modo dos padrões de gênero que são esperados para elas. O Brasil está entre os países que mais assassinam pessoas trans e travestis. Eu acho que esse é um dado muito importante, ao mesmo tempo em que o Brasil também está, né, no ranking entre os países que mais buscam pornografia que tem a ver com pessoas trans ou travestis. E quando a gente pensa sobre isso, é muito claro que existe aí uma espécie de fetichização desses corpos. E por que será que esses corpos são tão fetichizados? É importante levar em consideração, nesse sentido, que a sociedade, além de pensar essa oposição entre masculino e feminino, ela também pensa, como vai nos lembrar a filósofa Judith Butler, um alinhamento entre o sexo desse corpo, né, que é visto como algo biológico pela sociedade, o gênero, que vai ser homem ou mulher, se a pessoa se identifica como homem ou mulher, e o desejo.
Esse desejo, se você nasce e tem o sexo atribuído masculino, se espera que você se interesse, sinta atração por um sexo feminino, né? Masculino feminino, feminino masculino. Então há essa tentativa de alinhar como se fosse possível traçar o que esses sujeitos vão ou não desejar, como eles vão ou não se identificar com o gênero. Que essa fetichização tem a ver com quanto esses corpos geram na sociedade a ideia de um desvio, né? Um desvio de uma determinada norma, que seria esse alinhamento entre sexo, gênero e desejo sexual. E a partir do momento em que se classifica pessoas desse modo, em que há um padrão, né, o classificar é também uma geração de hierarquias. Então há uma hierarquização dos corpos e como esses corpos devem ou não viver o gênero ou o desejo sexual. E a partir desse desvio a gente começa a entender por que há tanta violência direcionada a essas pessoas. Quando esse alinhamento entre sexo, gênero e desejo sexual ele não ocorre como é esperado, a violência começa a fazer sentido ao ser direcionada a esses corpos que fogem de um padrão determinado. E o Brasil, que está entre os países que mais assassinam travestis, não possui dados oficiais sobre violências cometidas contra pessoas LGBT, nem sobre lésbicas, nem contra gays, nem contra bissexuais, transexuais, travestis. Então, essa violência passa por uma legitimação da sociedade, porque se não interessa uma produção de dados, né, para que se possa pensar políticas públicas ou para que se possa pensar em formas de criar alguma consciência na sociedade sobre esse problema, é porque esses corpos, ainda que tenham ganho mais visibilidade nos últimos anos, continuam sendo visibilizados e sendo alvo de violência muito mais facilmente que outros corpos, sendo necessário também pensar não só no gênero e na questão da sexualidade, mas pensar também em classe social e em raça, porque não serão quaisquer corpos trans que serão assassinados. A maior parte das pessoas trans que são assassinadas ainda são pessoas negras, né? Assim como gays ou lésbicas que sofrem violência, há um alinhamento entre essas questões com as questões raciais e com as questões de classe social também.